Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Correção da nossa lista de exercícios, questão 7. Na figura abaixo, determine x e em seguida calcule seno de B, tangente de B e seno de C. Então, observe que nós temos um triângulo retângulo, ok? E a hipotenusa 17, um dos catetos mede 15 e tem um lado AC que mede x. O primeiro passo é descobrir o segmento AC. Então, nós sabemos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de catetos, logo, 17 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. 289 é igual a x ao quadrado mais 225. X ao quadrado é igual a 289 menos 225, passou para o outro lado e mudou de sinal. X ao quadrado é igual a 64, x igual a 8. Então o cateto AC mede 8 centímetros. E o seno de B? O seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo B mede 8 e a hipotenusa 17. Então o seno de B é 8 sobre 17. Tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de B, o cateto oposto é 8, cateto adjacente 15. Logo a resposta 8 15avos. O seno de C é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, cateto oposto 15, hipotenusa 17. 15 17avos. Questão 8. Num triângulo ABC retângulo em A, a hipotenusa é 15 cm, sabe-se que o seno de B é igual a 4 quintos. Determine. Letra A. O cateto de AC é igual a x. Então, se o seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa é igual a 4 quintos, logo 4 quintos é igual a x sobre 15. Ok? Então, qual é o valor de x? Multiplica cruzado, x vezes 5, 4 vezes 15. 5x igual a 60, x é igual a 60 dividido para 5, x igual a 12. Então, o cateto AC mede 12. Letra B. A letra B. O outro cateto. O outro cateto, então, nós podemos fazer por teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais AB ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 225 menos 144. AB ao quadrado é igual a 81. AB mede 9. Então, o segmento AB mede 9. Letra C. Cosseno e tangente de B. Cosseno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é 9 15avos, logo 3 quintos, simplificando. Tangente de B, cateto oposto sobre o cateto adjacente, 12 sobre 9, 12 nonos. Então a tangente de B, 4 terços. Agora vamos calcular a letra D no próximo slide, que é o seno de C, cosseno de C e tangente de C. A questão 8, letra D, calcule o seno de C, cosseno de C e tangente de C. Como nós vimos no exercício anterior, o lado AC mede 12 cm, o lado AB mede 9 cm e a hipotenusa BC mede 15 cm. Como nós queremos o seno de C, então o seno de C vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, 9 15avos, logo 3 quintos. O cosseno de C, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 12 15avos, logo 4 quintos. E a tangente de C, cateto oposto sobre o cateto adjacente, 9 12avos, logo tangente de C, 3 quartos. Nove. Um triângulo RST, retângulo em R, tem RS igual a 10 e tangente S igual a 5 meios. Determine RT igual a x. Então, observe que nós temos a tangente S igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é igual a x sobre 10. RT é 5 meios, então a tangente RT é igual a 5 meios, que é igual a x sobre 10. Multiplicando o cruzado, x vezes 2, 2x. 5 vezes 10, 50. 2x igual a 50, x é igual a 50 dividido para 2, x igual a 25. Então, RT é igual a 25 centímetros.
Questão 10. Num triângulo ABC retângulo em a hipotenusa mede 25 cm. Sabendo que o seno de C é igual a 3/5, determine. Letra A, o cateto AB. Então, nós podemos fazer que o seno de C é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é igual a x sobre 25. Podemos chamar o cateto AB de x. Então, fica x sobre 25. Então, AB é igual a 3 sobre 5, que é igual a x sobre 25, porque o problema já me falou que o seno de C é 3/5. Multiplicou cruzado, 5 vezes x, 5x. 3 vezes 25, 75. Logo, 5x igual a 75, x igual a 75 dividido para 5, x igual a 15. Então, o cateto AB mede 15 centímetros. A letra B, o outro cateto. Então, agora eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa 25, um dos catetos 15, e o cateto AC eu não sei quem é. Então, 25 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais AC ao quadrado. AC ao quadrado é igual a 625 menos 225. AC ao quadrado é igual a 400. AC é igual a 20. Então, agora eu tenho o triângulo retângulo ABC, em que a hipotenusa mede 25, o cateto AC mede 20, o cateto AB mede 15. Nos próximos slides, iremos resolver a letra C e a letra D. Letra C. Cosseno de C e tangente de C. Então, o cosseno de C, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 20 sobre 25, que é igual a 4/5. Tangente de C, cateto oposto sobre o cateto adjacente, 15 20avos, que é igual a 3/4. Questão 11. Calcule o valor de x em cada item. Letra A. Nós temos a hipotenusa 10, temos um cateto oposto ao ângulo de 30 graus que mede x. Então, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, x sobre 10. Seno de 30 é igual a meio. Então, seno de 30 é igual a meio, que é igual a x sobre 10. Multiplicou cruzado, 2x igual a 10. X é igual a 10 dividido para 2. X igual a 5. Letra B. Nós temos um triângulo com a hipotenusa mede x, um ângulo de 30 graus e um cateto adjacente 12. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 12 sobre x. Multiplicação cruzada, raiz de 3 vezes x, x raiz de 3. 2 vezes 12, 24. Então, x é igual a 24 dividido pela raiz de 3. Agora nós vamos multiplicar no denominador e no numerador por raiz de 3, para eliminarmos a raiz do denominador. Então fica 24 raiz de 3 sobre a raiz de 9. 24 raiz de 3 dividido para 3, porque a raiz de 9 é 3. Então, resultado, 8 raiz de 3. Letra C. Agora nós temos um triângulo retângulo em que o grau de 30 graus e um cateto adjacente 5 raiz de 3 e um cateto oposto x. Agora vamos calcular pela tangente. Então a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, x sobre 5 raiz de 3. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Logo, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 5 raiz de 3. Tangente de 30 graus é igual a 3x, que é igual a 5 raiz de 9. Então, 3x é igual a 15, porque 5 vezes a raiz de 9 é 5 vezes 3, que a raiz de 9 é 3. Então, 3x igual a 15, x é igual a 15 dividido para 3, x igual a 5. Vale sempre destacar que nós temos que consultar as tabelinhas, tá? Para calcular o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, para calcular o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e para calcular a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, conforme falamos em aula anterior. Letra D. Nós temos um ângulo de 45 graus, um cateto adjacente x e uma hipotenusa 6. Então, vamos calcular o cosseno de 45, porque nós temos o cateto adjacente. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, x sobre 6.
Multiplicou cruzado, 2 vezes x, 2x, 6 vezes a raiz de 2, 6 raiz de 2. Então, x é igual a 6 raiz de 2 dividido para 2, que é igual a 3 raiz de 2. Então, o cateto adjacente mede 3 raiz de 2. Na letra E, nós temos um ângulo x, um cateto adjacente a ele medindo 5 e um cateto oposto medindo 5 raiz de 3. Temos que descobrir o grau equivalente a x. Então, vamos fazer pela tangente. Tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que está dando 5 raiz de 3 sobre 5. Então, tangente de x, 5 raiz de 3 dividido para 5, que é igual a raiz de 3. O grau que representa a raiz de 3 na nossa tabela é a tangente de 60. Letra F. Nós temos um cateto oposto ao ângulo de 45 graus que mede x, a hipotenusa 5 raiz de 2. Então, a letra F, nós podemos fazer o seno de 45, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 45 raiz de 2 sobre 2 igual a x sobre 5 raiz de 2. Multiplicou cruzado, 2x igual a raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. X é igual a 5 raiz de 4 sobre 2, porque o 2 estava multiplicando o x, passou para baixo dividindo. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 4, vezes 5, 5 raiz de 4. A raiz de 4 é 2, então 5 vezes 2, 10 dividido para 2, 5. Esse cateto oposto ao ângulo de 45 graus mede 5. Na letra G, nós temos um ângulo x, uma hipotenusa 12 raiz de 3 e um cateto adjacente que mede 18. Então, vamos fazer o cosseno desse ângulo, que nós sabemos quem é, cosseno de x, é igual a 18 sobre 12 raiz de 3. Racionalizando a raiz, nós teremos 18 vezes a raiz de 3, 12 raiz de 3 vezes a raiz de 3. 18 raiz de 3 sobre 12 raiz de 9. Como a raiz de 9 é 3, fica 18 raiz de 3 vezes 12 vezes 3. 18 raiz de 3 é igual a 36, dividido para 36, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Na tabelinha, o cosseno que mede raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus. Então, o ângulo desse triângulo retângulo, 30 graus. Letra H. Nós temos um ângulo x, um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, vamos fazer a tangente desse ângulo x. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 5 sobre 5, que dá 1. Tangente de x igual a 1. A tangente que mede 1 é a de 45 graus. Então, resposta, 45 graus. Esse ângulo tem a abertura de 45 graus. Letra H. Nós temos um cateto x, um ângulo de 60 graus e um cateto oposto, 2 raiz de 3. Então, tangente de x é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é 2 raiz de 3 sobre x. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, a tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3, que é igual a 2 raiz de 3 sobre x. Multiplicou cruzado, x raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. X é igual a 2 raiz de 3 dividido para 3, x igual a 2. Esse cateto mede 2 centímetros. Nossa última questão é a questão 12. Para determinar a largura de um rio, marcou-se a distância entre dois pontos, A e B, numa margem AB igual a 100 metros. Numa perpendicular às margens pelos pontos A, viu-se um ponto C na margem oposta e se obteve ao ângulo A, ângulo BC, igual a 30 graus. Calcule a largura do rio. Então, observe que temos uma tangente de cateto oposto e cateto adjacente x sobre 100, que é o cateto oposto a 30, sobre o cateto adjacente, que mede 100. A tangente de 30 na tabela é raiz de 3 sobre 3, então tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 100. Tangente de 30 é igual a 3x igual a 100 raiz de 3, porque multiplicou cruzado. 3 vezes x, 3x. 100 vezes a raiz de 3, 100 raiz de 3. Então, o 3 está multiplicando o x, ele passa dividindo. 100 raiz de 3 dividido para 3 dá aproximadamente 57,73 metros de largura nesse rio. Página 168. Próxima aula nós iremos fazer o exercício 16.
Obrigado, turma, e até a próxima aula. Uma ótima semana a todos.